Bom, e a gente está começando hoje um Liderança e Inovação, mais um Liderança e Inovação especialíssimo, até porque a gente vai falar de alguma coisa que tá, olha, põe na ponta da lança, na ponta de lança, absolutamente contemporânea, no que se refere a conteúdo, no que se refere à atenção da audiência, no que se refere a público. Então, hoje a gente tem definitivamente um Liderança e Inovação, muita inovação, muito, mas muito especial. Eu tenho o prazer de receber a Gabriela Comazetto. A Gabriela é Head de Soluções Globais para Negócios do TikTok, do TikTok na América Latina. Gabriela, prazerzaço em te receber. Grande privilégio ter aqui você conosco no Liderança e Inovação. Eu que agradeço, Calainho. Um prazer estar aqui falando com você, com vocês que estão assistindo a gente. Muito feliz, obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha, maravilha. Aliás, a gente se conheceu numa conversa, né, digital. A gente ali numa coisa para Estácio. Aliás, um grande beijo aí para nossa Cláudia Romano, nosso Pila, a turma toda da Estácio e do Guedes. Mas enfim, ali a gente se conhece, né? E aí eu não resisti, eu falei, Gabriela, eu preciso te convidar para o Liderança e Inovação, porque eu acho que tem muita história para contar e para dividir conosco. Afinal, você sabe, né? Aqui no Liderança e Inovação, o barato é inspirar boas práticas, inspirar a ideias inovadoras, enfim, esse é o espírito, esse é o propósito você que nos acompanha, do nosso Liderança e Inovação. Gabriela, eu falei de inspirar aqui, né? E definitivamente, né? Eu te conheci naquele dia, como eu mencionei aqui, você definitivamente é uma mulher muito inspiradora, sobre vários aspectos, mas aqui, vamos falar do aspecto, vocês não sabem, é uma grande mãe, mas esse não é o assunto aqui, mas o assunto profissional que aqui no nosso programa, no nosso Liderança, a gente gosta de conhecer a trajetória do convidado ou da convidada, exatamente para que as pessoas, né, conheçam de que maneira você chega a essa posição tão relevante, tão importante. Afinal de contas, a gente está falando hoje de uma das marcas mais importantes do mundo, né? Uma marca relativamente nova, né? Se você considera companhias de 20, 30, 40, 50 anos, mas uma marca com uma imensa importância hoje no mundo, que é o TikTok. Então, vamos começar você dividindo conosco aqui, contando a trajetória da Gabriela Comazetto até que ela chega nessa posição tão relevante no TikTok. Perfeito. Bom, é fácil contar da gente, né? Eu fiz faculdade de administração muitos anos atrás, e aí na faculdade eu tive a oportunidade de fazer um estágio quando a internet estava começando no Brasil. Isso foi muitos anos atrás. Final dos anos 90, ali para meio. 98, 99. Eu entrei para trabalhar no Fulano, não sei se o Calainho conhece, alguns de vocês talvez. Grande Fulano, dinossauro da internet. Dinossauro, exatamente. A internet estava chegando, a gente ainda não sabia nem como uma marca podia se comunicar com um consumidor final através de um banner, né? Deixa eu fazer uma observação. Aqui, inclusive, com o Tutinha, aproveito para mandar um grande beijo pro Tutinha, um grande amigo e, obviamente, um dos sócios aqui do Grupo Jovem Pan. Na virada de 99 para 2000, eu decidi empreender, quem me acompanha sabe, mas, enfim, dividindo contigo, Gabriela. E a gente, em final de 2000 para 2000, lançou o Vírgula.com.br, que tinha uma relação, chegou a ter alguma relação, se não me engano, com o Fulano à época, lá atrás. Então, eu entrei no Fulano, estava começando tudo isso, eu sempre gostei muito de tecnologia. Meu pai é engenheiro e eu tive acesso a computador, enfim, tecnologia cedo. Adorava o potencial que a internet naquele momento trazia para a gente de se conectar com pessoas em lugares, né, países diferentes, numa velocidade, que eu sou do tempo das cartas, você também. E a hora que veio a internet, veio esse potencial da comunicação instantânea, aquilo me fascinou e aí eu fui para o Fulano. Bem nesse comecinho. Tudo aqui em São Paulo, né, Gabriela? Tudo aqui em São Paulo. Eu entrei como estagiária, depois eu virei assistente de vendas. E aí eu comecei minha trajetória em vendas, lá no Fulano. Fiquei 2 anos e meio, quando eu estava me formando. Eu decidi prestar os famosos processos de trainee. Eu achava que seria importante eu ir para uma grande empresa, pelo olhar diferente que uma empresa grande, com mais processo, mais estrutura, traria para mim. São programas, inclusive, que formam, né, Gabriela? Sim, dependendo incrível. Da companhia, você tem programas muito bem estruturados. E que te dá a oportunidade de conhecer outras áreas, né? Ter olhares independente diferentes. daquela que, eventualmente, você deseja estar. Sim. E aí, eu fiz o processo todo, mas eu amava vendas. E eu fui deixando claro ao longo do processo. Apesar do trainee trazer esse benefício, e eu fui contando para eles que eu já tinha experiência em vendas e que eu gostava, enfim. Na última etapa, eles me convidaram para uma posição para ser supervisora de vendas, cuidando
do autosserviço da Ambev, que são os grandes varejistas, e eu fui. Você sabe que eu fui Ambev, né? Você foi Ambev? Não, fui Brahma, anos 80, Brahma. Mas isso é outra história, vamos embora. Eu cheguei e tava começando ali, tinha feito a fusão Brahma e Antártica, e aí eles estavam começando 99, a me organizar. 2000, eu fui 2000. Então, enfim, fui para a Ambev, entrei como vendas, né, autosserviço, varejão. Fiquei 5 anos na Ambev. Que, aliás, é uma grande companhia, uma grande escola, né? Maravilhosa, assim, agradeço muito. Amo a Ambev, até hoje eu sou fiel a tudo que eu aprendi na Ambev. Aprendi muito sobre organização, disciplina, foco. É uma empresa que traz muito esses valores. E aí, enfim, conheci meu marido lá. Ele era Ambev? Ainda é Ambev ou não? Não, ele era Ambev, a gente trabalhou pouco tempo juntos. Legal. Depois ele saiu da Ambev, foi para uma outra empresa e eu fiquei esses anos. Ambev também é romance, né? Olha aí. Tinha poucas mulheres naquela época. Bom, a próxima pergunta tem relação com isso, mas daqui a pouco a gente chega Ainda mais em vendas de varejo, Nossa, né? Mas raro. Enfim, conheci meu marido, aí tive a minha filha lá. E aí a minha chefe do fulano, quando eu fui para a Ambev, ela foi para a Microsoft. E ela ficou durante esses 5 anos me namorando para eu ir para a Microsoft com ela. E depois de 5 anos, eu falei, putz, acho que está na hora agora de eu ir para um novo desafio. E aí fui para a Microsoft. Deixa eu fazer uma observação, se você me permite, Gabriela. Eu procuro dividir isso sempre aqui com a nossa audiência, enfim, todo mundo que nos assiste, seja Jovem Pan News, enfim, na TV, no rádio, nos ambientes digitais, que é o seguinte, né? Pela história que você está descrevendo, você sempre teve uma capacidade de arriscar, né? Uhum. E no final, se você toma riscos, né? Mas toma riscos calculados e dentro de uma determinada verdade, o resultado pode ser excepcional, que é mais ou menos o que eu estou vendo, né? Você foi arriscando, ganhando conhecimento profissional e crescendo, né? Quer dizer, valeu a pena, certeza. Segue contando, mas valeu a pena arriscar. Com certeza, né? Valeu, e eu faria tudo de novo. Eu acho que pra gente buscar aprendizado e crescimento, a gente tem que arriscar. É isso aí, que legal. E faz parte, né? Ficar na zona de conforto é gostoso, mas ele te deixa naquela mediana. A gente vai precisar ao longo da carreira, independente de onde a gente está, em que momento da carreira, buscar sair dessa zona e tomar os riscos, óbvio, podem ser controlados, né? A gente tem mecanismos para avaliar o potencial e o quanto pode ser positivo ou não. Fui para a Microsoft trabalhar com digital, então não trabalhava com software, eu trabalhava já com digital, que na época, para alguns que estão assistindo a gente, era o MSN, é o Messenger, né? O Hotmail, o portal msn.com. Messenger fez história, né? Messenger falava com 100% da internet brasileira há anos atrás. Fiquei 9 anos, enfim, fui mudando de posições ao longo dessa trajetória na Microsoft. Eu entrei como executiva de contas, aí eu assumi um time de pós-vendas. Isso tudo na área digital, né? Sempre no digital. E aí, depois de 9 anos, eu também... bastante tempo hoje em dia, 9 anos. 9 anos é uma eternidade. Mas eu mudei muito de posição. Cresceu na companhia. Eu vivi muitos momentos distintos. Amava a empresa, maravilhosa. É uma empresa que cuida muito e que trouxe para mim um aprendizado muito importante de carreira, porque eu vinha naquela escola disciplina, foco, organização, muito objetiva. E a Microsoft me trouxe o equilíbrio entre o olhar... uma visão um pouco mais holística. Um cuidado, um olhar mais para pessoas com, obviamente, a objetividade. Sem dúvida. Aí, depois de 9 anos, fui para o Twitter. Fiquei 2 anos Trabalhou com o Cadu A1 no Twitter? Eu era par do Cadu no salve Twitter. Cadu. O Cadu entrou no Vírgula como estagiário. Eu lembro. O Cadu fez história no Vírgula. Salve Cadu. Beijo pro Cadu. E trabalhamos juntos. Eu fiquei 2 anos no Twitter. E aí recebi um convite para ir pro Facebook. Fui pro Facebook, assumi um outro desafio. Fiquei 4 anos. Aí já mergulhando, né, Gabriela, nesse mundo digital que fervia, segue fervendo, mas enfim, nesse período aí, quer dizer, Microsoft, Twitter, Facebook, quer dizer, certamente a tua trajetória é uma trajetória profunda nesse ambiente, nesse planeta, nesse universo digital, né? Sim, e acho que cada um me trouxe um aprendizado muito grande. Plataformas diferentes. Empresas com plataformas diferentes, com visões diferentes, com culturas diferentes, em momentos diferentes, né? E aí fui para o Face, assumi uma diretoria lá, cuidar de varejo, na época eu cuidava de varejo, de viagens, de educação, enfim, de e-commerce.
Montei o time no Facebook, um super aprendizado, uma empresa também maravilhosa, hoje Meta, né? Sim. E aí, depois de 4 anos, no meio da pandemia, eu recebi o convite para ir para o TikTok. 2020. Eu, na verdade, comecei a conversar com eles no começo da pandemia, literalmente em abril de 2020. Eu fui no final de novembro de 2020. Olha o risco, né? Porque imagina, uma executiva com essa trajetória, com essa história, né? Com essas empresas, Gabriela, ao mesmo tempo trabalhando, na época não era Meta, mas enfim, Facebook, sim, não importa. Junto com o Google, a grande companhia do mundo, sim, digital naquele momento. E aí, de repente, uma companhia chinesa, um formato completamente novo, e aí você topa o desafio, né? Topa o desafio. Foi uma longa conversa, né? Foram alguns meses. Eu comecei a ver muito a mudança de comportamento que o TikTok trazia dentro da minha casa com as minhas filhas. Na época o TikTok já tinha algum peso, já tinha importância 2020? O TikTok cresceu muito, né, nesses 2 últimos anos. Por isso pergunto. Quando eu comecei a conversar, ainda era uma plataforma em crescimento no Brasil, no começo desse crescimento, então isso foi abril, né? E aí ao longo dessa jornada a plataforma cresceu bastante, ao longo dessa conversa. Inclusive com, obviamente, a sua também gestão, entre outras pessoas. Depois que eu cheguei, enfim, tem um time maravilhoso. Mas quando eu estava nesse namoro com o TikTok, eu comecei a olhar o quanto ele estava mudando o comportamento. O comportamento de como as minhas filhas se relacionavam com o entretenimento, como elas consumiam conteúdo, comportamento de compra que ele trazia. E aí eu falei, putz, tem alguma coisa muito importante ali. Né? Porque a gente vê as mudanças vindo pelos mais jovens. Eles são os que abraçam tecnologia. Fundamental esse contato, sobretudo com, né, um executivo como você, que está ali vivendo o fervor, né, o dia a dia das coisas acontecendo. Tem que ter um pé no que está rolando com a turma mais jovem, senão se perde, né? Quando olha, passou o tempo. E eles adotam antes tecnologia, né? Porque eles são nativos digitais. Então, através das minhas filhas, eu comecei a ter esse olhar. Obviamente, dentro da empresa que eu estava no momento, também comecei a ver o quanto o TikTok estava crescendo em relevância. E aí, fazendo todas as análises, eu falei, putz, é uma oportunidade única na minha vida de participar da construção de uma empresa no mercado brasileiro. E uma dinâmica, né, no mundo digital completamente inovadora, porque aquilo estava começando a surgir, porque é uma dinâmica nova, aquela dinâmica completamente nova em 2020, 2019, 2020, enfim. A minha análise na época, Calainho, foi muito essa, assim, é um momento muito especial de uma empresa em construção no Brasil, que tem um potencial gigantesco, e eu vou ter a oportunidade de participar disso do comecinho, né? Quantas vezes a gente tem a oportunidade de participar de algo que é muito grande já, mas do começo. Mas do início, né? Aí eu fui, assim, muito apoiada pela minha família, porque eu estava super feliz, super bem, e era uma pandemia, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Porque ainda tinha essa, né? Você estava naquele momento de incerteza. Mas quantos anos vai durar isso, né? E eu me perguntava, meu Deus, como vai ser conhecer a cultura de uma nova empresa, montar essa operação virtualmente, porque era uma primeira vez para todos nós. Quando você chega no TikTok, você foi, não sei se das primeiras executivas, mas era uma companhia com um tamanho X. Hoje ela é muito maior, né? Sim, a empresa cresceu muito nos últimos anos. No Brasil, eu vim para abrir essa operação de negócios. Então, toda a operação do TikTok for Business, que é a operação de negócios do TikTok. Foi toda desenvolvida através da tua chegada. Eu cheguei, aí a gente, óbvio, né, trabalhou na estratégia, no planejamento, contratamos todo mundo e fizemos boa parte disso aí, que legal, virtualmente, né, de posicionar o TikTok para o mercado, de começar a construir as relações de parceria, de negócio. Tudo no... Foi maravilhoso, tem sido maravilhoso, acho que um aprendizado, eu vou fazer 2 anos de TikTok, com certeza um aprendizado que vale por uns 10. Com certeza intensidade, absoluta, né? Em paixão, em conhecimento, tem sido maravilhoso. Agora, antes da gente mergulhar, Gabriela, no TikTok, eu quero te fazer uma boa provocação. E, aliás, eu tenho estado muito feliz por conta disso que eu vou comentar aqui agora. Vocês têm ouvido? O programa está completando 1 ano, enfim, o Liderança e Inovação. E eu estou muito feliz porque a cada dia que passa, a cada semana que chega, enfim, eu tenho tido a oportunidade de perceber que cada vez mais mulheres estão chegando em posições de liderança, como é exatamente o seu caso. E eu particularmente sou um defensor, Gabriela, da diversidade. E toda ela. Por quê? Porque diversidade gera caldo criativo, diversidade gera ideias diferentes e, portanto, gera inovação, enfim. Para você, qual é a importância, né? E aí já a gente entra no TikTok, mas dessa chegada em posições de liderança, porque mulheres no mercado
de trabalho você já tem há alguns anos, né? Ok, mas em posições importantes de liderança, como é o teu caso, qual é a importância disso para o mercado brasileiro? Claro, mercado internacional, mas falando do nosso país, qual é a importância disso? Acho que diversidade é oportunidade, né? Você falou bem, é a oportunidade da gente trazer pessoas de todos os aspectos que são diferentes, seja culturalmente, né, de raça, de sexo, de aprendizado, de visão, de conhecimento, que possam te complementar e possam te desafiar. A gente tem muitos pontos cegos. Quando a gente traz pessoas diferentes, né, traz diversidade, a gente abre esses pontos cegos, abre o nosso olhar, o nosso conhecimento para isso e vira uma pessoa e um profissional melhor. Então, acho que diversidade é fundamental. Não é fácil, né, porque é muito mais fácil a gente trabalhar com quem é parecido do que trabalhar com quem é mais diferente. Mas é fundamental. Se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer, se a gente quer representar, no nosso caso, a gente representa uma comunidade gigantesca, que é uma comunidade muito diversa. A gente fala que o TikTok é uma plataforma feita para todos e por todos. Se eu sou isso, eu preciso representar essa comunidade dentro da empresa. Senão então você é fica ali fundamental. desconectada, né, do que está acontecendo de verdade. Não é só o falar, né? Eu preciso falar e fazer. Então, como é que a gente fala e faz? E como é que a gente tem uma cultura dentro que represente a cultura que a gente tem fora. Então, para mim é fundamental hoje, dentro da minha estrutura, 65% das managers são mulheres. Olha que beleza. Então eu tenho... Isso era impensável há 10 anos, não precisa ir muito atrás, 10 anos, 15 anos atrás, era impensável. E não só de mulheres, né? A gente tem aí toda uma comunidade black, que é muito importante. Estamos falando de uma comunidade que representa 55% do Brasil. Ela é evidente, né? tem que estar representada na companhia. Tem que estar representada, então eu tenho feito um trabalho muito grande, um esforço para conseguir trazer mais pessoas da comunidade black, assim como LGBTQIA+, enfim. Acho que a gente tem que trazer diversidade, tem que celebrar a diversidade. Ela só traz oportunidade. 100% de acordo, Gabriel, mas muito, muito. Bom, vamos falar de TikTok. TikTok. Dá uma dimensão para nós aqui, do nosso, enfim, para todos nós aqui no Liderança e Inovação, qual é o tamanho, qual é a dimensão do TikTok em termos globais e no Brasil? O tamanho disso que é um país, né? Aliás, é maior do que muitos países, né? Qual é a dimensão hoje do TikTok? TikTok hoje tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo, de uma comunidade muito diversa. Tá entre os 3, 4 países mais populosos do mundo, porque você tem China, tem Índia, não sei se tem outro país que tenha atingido 1 bi, talvez. Então uma plataforma hoje que fala com todo mundo de todas as idades, né? Então, uma companhia chinesa originalmente, não é isso? Uma companhia originalmente chinesa, porém o TikTok, ele é uma plataforma que não roda na China, né? Na China existe uma outra plataforma que chama Douyin. Então o TikTok é uma plataforma para o restante do mundo. Então ele opera como TikTok no restante do mundo. E uma plataforma hoje que fala com mais de 1 bilhão de pessoas, num movimento muito crescente. Mas eu acho que o grande diferencial é celebrar as diferenças. Então é uma plataforma extremamente diversa, em que as pessoas vêm para se sentirem elas mesmas, para serem elas mesmas, né? Eu falo, é menos filtro e mais verdade. Eu acho, aliás, a definição perfeita, né? Porque é muito ali, né? Deixa eu te fazer uma segunda provocação. Aliás, aproveito para indicar para vocês, como vou indicar para você também, Gabriela. Eu estou lendo um livro interessantíssimo, é da Editora Globo, 2041. Não sei se você já leu a respeito dele. Ainda não. Estou indicando aqui para todos vocês que nos assistem. Enfim, são 2 escritores. Um foi um ex-presidente do Google na China, né? Que não é essencialmente um escritor, mas ele é um grande cientista e um grande entendedor, né? Um grande estudioso de inteligência artificial. E outro é um escritor também chinês, mas aí de ficção científica. Bom, os dois se uniram e esse livro foi lançado em 2021. E lá, quando lançaram, ano passado, mas enfim, eles procuraram antever o mundo em 2041, portanto 20 anos depois, mas com uma base científica de um dos autores, porém com contos, né, que conectam o que será o mundo em 2041, porém de que formato, de que formas, enfim, a inteligência artificial vai afetar a nossa vida, né? Que, aliás, já está afetando. Muito bem, estou te perguntando isso. Para te indicar o livro a todos vocês, mas 2, em que medida a inteligência artificial faz parte intrínseca do produto TikTok?
Muito, né? No algoritmo. O algoritmo do TikTok. O TikTok é uma plataforma de entretenimento em que o grande diferencial do TikTok é o algoritmo, a forma como ele é construído. E totalmente baseado nessa inteligência. Então, quando o Calainho entra no TikTok pela primeira vez, ele vai dizer para a plataforma os assuntos de interesse para ele. Ele gosta de esportes, música, entretenimento em geral, finanças, economia. Baseado no que o Calainho vai dizer para a plataforma começa a entregar os conteúdos. E aí, à medida que você interage com esses conteúdos, eu vou entendendo que aquele conteúdo é relevante para você. E aí vou te mostrando tempo de mais... permanência, são vários sinais, né? Vários sinais que a plataforma vai aprendendo. Vídeo, quanto tempo você viu o vídeo? É genial. Se você interagiu com o vídeo, se você salvou o vídeo, deu um like, se você compartilhou por DM, enfim, todas as interações que você salvou, tudo que você faz naquele conteúdo diz para mim que ele é interessante ou não para o Calainho. E aí eu vou trazendo mais conteúdo. Vai se tornando uma espécie de um companheiro seu, compreendendo aquilo que você curte, né, Sim. Gabriela, num certo sentido. O algoritmo do TikTok recebeu um reconhecimento do MIT como um dos 10 maiores avanços tecnológicos do mundo. Eu acho que é um divisor de águas, sem dúvida, né? É uma outra dimensão, né? É uma outra dimensão. E de fato, assim, se você abrir o seu TikTok e o meu, são experiências totalmente diferentes. Distintas. E quanto mais ele entende a Gabriela, mais tempo eu quero ficar ali. Mas a Gabriela também curte esse companheiro. Mais eu curto, né? Mais eu aprendo, mais eu descubro. Então, realmente, a inteligência, e é isso, inteligência artificial, né? Um algoritmo por trás, construindo e trazendo essa relevância para cada pessoa individualmente. Cara, em termos de propósito, Gabriela, como é que você resumiria o grande propósito do TikTok? A gente é uma plataforma de entretenimento, e aí a gente tem a missão de inspirar a criatividade e trazer alegria. Assim, somos de fato uma plataforma de entretenimento. A gente quer trazer autenticidade, trazer verdade, trazer leveza para as pessoas, que as pessoas se sintam felizes e se sintam bem quando elas estão navegando dentro do TikTok. E que elas descubram. Né? Descubram tudo. Inclusive próprios potenciais, né? Quer dizer, caminhos que eventualmente a pessoa né, não saberia curto isso, curto aquilo. Num certo sentido, a plataforma entrega isso para o indivíduo. Com certeza. Né? Na pandemia, foi uma plataforma muito importante para as pessoas, porque a gente trouxe... Vamos lembrar que a gente teve que aprender a cuidar da casa, muitas pessoas, né? E aí a gente tinha, assim, muita gente dando dicas de como cuidar da casa, desde coisas simples como lavar uma roupa, como organizar a gestão da sua casa, como limpar de maneira mais eficiente, dicas de produtos, dicas dos robôs, né, que viraram uma febre, até esgotaram nas prateleiras. Então é uma plataforma que traz desde conteúdo para você se divertir, se entreter, a dicas, muito de educação. Tem milhares de professores no TikTok hoje ensinando, dando aula através do TikTok. Economia, a gente tem uma vasta aí, monte de criadores, um vasto conteúdo sobre economia. É tudo, é uma plataforma hoje que você pode se informar de literalmente A a Z. Olha, eu vou dar minha experiência pessoal, Gabriela. Eu uso muito o TikTok, e essa visão do que o TikTok é a dancinha, até tem, é mó barato, é diversão, é entretenimento e maravilha. Mas é também uma plataforma de muito conteúdo. Você tem conteúdo, isso que você comentou, Gabriela, conteúdo de negócios, conteúdo filosófico, coisas interessantíssimas. E o meu TikTok, ele funciona perfeitamente para mim, porque justamente o algoritmo entende, a inteligência artificial entende os meus desejos, que não são melhores nem piores do que os de ninguém. Sim. São os meus desejos. E olha, é realmente um conteúdo de muita relevância. Aí eu quero te perguntar o seguinte, você que aliás foi Meta, né? Enfim, na época Facebook, hoje Meta, mas a verdade, né, é que o TikTok acelerou, né? E aí essas companhias como a Meta hoje em dia, o Google, enfim, essas companhias estão tentando, inclusive, acompanhar. Qual é a sensação disso? Porque você criou, essencialmente, né? Criou no sentido de estabelecer em determinadas áreas, evidentemente, mas, enfim, o TikTok aqui no Brasil. Qual é a sensação disso? Porque você pensa em Meta, né? Facebook, Meta, você pensa em Google, são grandes, gigantes de tecnologia e com uma estrada longa para o mundo digital, né? Aí chega o TikTok e, literalmente, vou ter que usar a palavra, atropela. É uma bela sensação, né? Acho que a gente tem... Nada contra as plataformas, mas
apenas um fato, claro. Né? São gigantes e a gente tem um respeito profundo e aprendemos muito com eles. Olhando para o TikTok, eu vou só trazer um gancho do que você estava falando, que tem uma transformação acontecendo muito grande, que é de busca. Hoje o TikTok já é uma plataforma muito relevante de busca. Então, saiu várias pesquisas e várias matérias falando que para os jovens, né, 40% deles já usam o TikTok como ferramenta ao invés do popular Google. Porque traz, o que ele traz? Né? Ele traz uma resposta mais completa, já com vídeo, ensinando, um vídeo simples, um vídeo curto, né, super fácil. Verdade, né? A palavra é ótima. E feito por outras pessoas. Então, a gente está a história da verdade, né? E é a história da comunidade tendo muita voz. Então, a gente vê um movimento muito grande do community commerce, né, acontecendo, que é o comércio sendo impulsionado por comunidades. Então, a comunidade tendo muita força e transformando negócios. Então, a gente, olhando aí para o mercado como um todo, a gente é fiel ao nosso propósito, a gente quer trazer entretenimento, a gente quer inspirar a criatividade, trazer alegria, quer ser uma plataforma que consiga entregar tudo isso e a gente vai focar no TikTok e o que a gente pode trazer para essa comunidade. Vocês recentemente se uniram ao Sebrae São Paulo aqui, né? Se não me engano, em junho, enfim, fizeram o Amplie com o TikTok, não é isso? Divide conosco como é que funcionou essa história, enfim, o Sebrae, o negócio, enfim, de décadas, importantíssimo até, inclusive. Como é que funcionou isso? As pequenas e médias empresas são cruciais para o mercado brasileiro e para o TikTok. Então, a gente fez essa parceria para conseguir ajudar essas empresas a entrarem na plataforma, a utilizarem a plataforma como um canal relevante de negócios, a maximizar o potencial do que é o TikTok para cada uma delas. Ainda mais, né, quando a gente fez isso, era um momento ainda de pandemia. Então, muitas empresas buscando novos canais para se conectar com o seu consumidor. Mas, de fato, hoje é uma plataforma que fala com todas as empresas, do empreendedor pequenininho a uma empresa pequena, às grandes empresas. E Gabriela, enfim, isso que eu li, enfim, com o material que eu recebi da assessoria de vocês, dessa conexão com o Sebrae, eu achei genial, porque uma das grandes forças, por exemplo, se a gente vai citar aqui a maior economia do planeta, enfim, que é a economia americana, uma das grandes forças ali naquele mercado são as pequenas e médias empresas. Porque grandes corporações, o Brasil tem, os Estados Unidos tem, a França tem, a Inglaterra, enfim. Mas as pequenas e médias, elas são muito importantes porque elas dão capilaridade, né? De empreendedorismo e, portanto, de empregos. Então, eu achei uma e movimentam a economia, e movimenta a economia num nível ali mais na base da pirâmide. Sim. Então, eu até fiz essa pergunta porque eu achei absolutamente genial essa conexão. E aí, num certo sentido, vocês têm um lado meio cidadão até, né? Sim. Num certo sentido, inclusive, né? Promover empreendedorismo, né? Sim, a gente... Enfim, a gente vê, né, com todo esse potencial, de fato, as pequenas e médias empresas movimentam a economia e a gente quer trazê-las para dentro do TikTok para que elas consigam se conectar com as suas comunidades, com seus usuários, usar a plataforma como mais um canal. Então, a gente fez essa iniciativa lá atrás e agora a gente lançou uma outra iniciativa, que é o Vem Comigo também, que é um guia para ensinar essas pequenas, médias empresas, empreendedores... Empresa cidadã total, Gabriela, eu chamo assim. A entrarem dentro do TikTok. Então, é um guia que vai passo a passo contando como essa jornada pode acontecer. Desde como você abre a sua conta, né, como é que você cria um vídeo, depois como é que você conta a sua história, como é que você gerencia a sua comunicação. Então, é um guia, tem algumas semanas. Genial. E aí a gente traz esse conteúdo para ajudar. Vocês, essencialmente, têm dois targets claríssimos, né? Quer dizer, os produtores de conteúdo para valer e a audiência. Mas, num certo sentido, esses targets se confundem, porque, eventualmente, o indivíduo produz conteúdo, mas também assiste a outros, etc. Quais são as estratégias aí para se aproximar, as estratégias da companhia, do TikTok, para se aproximar dos grandes criadores e da audiência? Tem muito, e realmente, como você falou, eles se confundem. Se confundem, né? Se confundem. O que é curioso e interessantíssimo, inclusive. Né? Uma parte muito grande da nossa comunidade cria conteúdo ativamente. Então, são os criadores, né? São os TikTokers, os creators. E é um pilar muito importante dentro do nosso ecossistema. Os criadores são nativos da plataforma, então eles entendem a linguagem, eles sabem como conectar, como construir, como falar. A gente tem alguns incentivos ou alguns programas para os criadores. Então, a gente lançou no ano passado, em outubro, o TikTok Creator Marketplace, que é um marketplace de criadores de conteúdo. Então, todos os criadores podem estar no TikTok Creator Marketplace. Quer dizer, você se inscreve num determinado ambiente. Você se cadastra, você entra lá, né, faz o seu... se coloca lá dentro. E esse é um canal que a gente
usa para que as marcas encontrem os criadores. Então, é um marketplace. Você ainda constrói essa conexão, né? Para que a gente construa essa conexão. E aí, as marcas podem filtrar por tipo de conteúdo, né? Por vertical, por assunto de interesse. Criadores pequenos, médios, grandes. Então, a gente lançou aí o TikTok no mercado brasileiro, o TikTok Creator Marketplace, como um canal muito importante para acelerar essa aproximação entre marcas e criadores, que a gente entende que é crucial. Porque quando eu falo para uma marca, né? Construir um planejamento para o TikTok, montar uma estratégia, eu sempre falo que ela tem 3 pilares. Um é o orgânico, porque a gente é uma plataforma que, sim, se você tiver um bom conteúdo, pode ser um usuário comum, um criador ou uma marca, ele pode viralizar. Sem dúvida. O segundo, obviamente, é a mídia paga. Como é que você amplifica essa mensagem? Né? Quero falar com mais gente, eu tenho um público específico que eu quero falar. E o terceiro é a parceria com os criadores. Porque eles têm esse conhecimento, são a alma do TikTok, têm esse conhecimento e podem contar a história da sua marca de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais verdadeira, nativa. Inclusive, né? Exatamente. Cara, você está falando de publicidade, Gabriela, e aí, enfim, eu tenho alguns números aqui, porque no fundo, os números de vocês, né, do TikTok com relação à publicidade são excepcionais. Para citar 2 aqui, 76% dos usuários estão abertos a anúncios, né, no TikTok, e 73% acham que a publicidade no TikTok é a única no mercado como um todo de verdade diferente, né? Então eu pergunto a você, como é que funcionam os modelos publicitários e quais têm sido os resultados junto às agências e anunciantes? Acho que o que a gente tem tentado trazer para o mercado, Calainho, é um Don't Make Ads, Make TikToks. Então, assim, não faça anúncios. Não tem break, né? Faça TikTok. Que é o famoso break, né? Faça um TikTok, né? Como é que você traz um conteúdo, seja da sua marca, do seu produto, do seu serviço, mas que seja relevante, que entenda aquela comunidade, a linguagem dela, que seja... eu falo uma coisa que, para mim, hoje é o grande diferencial. Não é mais sobre vender ou entreter. É sobre vender por meio do entretenimento. Como é que você conta essa história? Então, como marca, o convite que a gente faz, e desde que a gente chegou, né, em dezembro de 2020, a gente faz o convite para as marcas. Don't make foi ads, tudo que você começou a estabelecer. TikToks. Exatamente. Don't make ads, make TikToks. E aí, a própria plataforma, ela traz muito recurso. O próprio app traz milhares de features que, para uma marca construir, pode ser uma pequena, grande, média, tá ali. Está disponível. E muitas vezes o mais simples funciona até mais do que o mais produzido. Por quê? Porque a verdade, a autenticidade tem que ser core dessa comunicação. Então esse é o convite para as marcas. Como é que você traz sua verdade? Como é que você conta a sua história? E mais do que isso, como é que você convida a comunidade para construir essa história junto? Então você perguntou de formatos, de soluções. Tem um senso um pouco de collab, inclusive, né? Sim. A gente tem um dos formatos de maior sucesso do TikTok, ele chama #Challenge, que é um formato em que uma marca convida a comunidade para participar de um desafio. E o desafio pode ser tudo, né? As marcas, com a criatividade delas, e a gente ajuda em muitos, vão conseguir trazer a comunidade para ser evangelista daquela comunicação, daquele produto, daquele serviço. E eles amam, porque as pessoas querem ter voz, né? A gente está na era da participação. Sem dúvida. Onde, sim, nós todos, consumidores, queremos ter voz. A gente é ativo nesse universo, nesse momento. Então, tem milhares de formatos, tem dos formatos mais engajadores, aos formatos de vídeo, que são mais simples, mas, de novo, se você sabe contar a história, você capta a atenção do usuário e aí gera negócio. Nesse universo, Gabriela, como é que funciona o TikTok Branded Mission? O Branded Mission é uma solução que a gente trouxe também para aproximar marcas de criadores de conteúdo. Então, as marcas têm, através dessa solução, a chance de convidar pequenos, médios, criadores de conteúdo. Então, a partir de 18 anos de idade, mais de 1.000 seguidores, você é um criador de conteúdo. Então, é uma solução hoje que permite com que marcas convidem esses criadores para contar suas histórias. Então, você tem algum vídeo de um criador que está viralizando, que faz super sentido para sua marca, você pode alavancar esse vídeo usando essa solução. Então, é mais uma opção para efeito de mercado.
Exato. Eventos presenciais, pandemia, felizmente, né? Refreando para valer. Voltando a 1000 por hora. Você sabe que eu, enfim, transito no meio da economia criativa, portanto, transito, você que me acompanha sabe, né? Claro. Em festivais, em eventos, em casas de espetáculos, enfim. E vocês recentemente, inclusive, tiveram uma participação excepcional no Rock in Rio, né? A gente falava um pouco antes aqui de começar a nossa ótima conversa sobre isso. Como é que foi essa experiência? Qual é a importância do TikTok, né? Sair do mundo digital e se colocar ali no tete-a-tete, no olho, enfim, né? Ali junto com a audiência, com os creators perto, os TikTokers perto. Como é que foi essa experiência do TikTok no Rock in Rio? Foi maravilhosa. Foi realmente uma experiência incrível para a marca, incrível para a gente se conectar com os nossos creators, com a nossa comunidade. O TikTok é uma plataforma de entretenimento e música é core dentro da nossa plataforma, né? Faz parte do DNA. Somos uma plataforma sound on, ou seja, com música, né? Diferente de anos atrás, acho que a gente escutava muito plataformas. Quando você fizer uma comunicação, um vídeo, não bota o som, porque ele vai interromper. O TikTok é uma plataforma de entretenimento. O oposto, né? Tem que ter a música, tem que ter o som, para você conseguir engajar e captar a atenção. E o Rock in Rio é um festival, é o maior festival de música, então tinha tudo a ver com a nossa marca. Né? Não é que é do Rio nem do Brasil. Não, né? E tinha tudo a ver, né, com o que é o TikTok, o que o TikTok representa para a comunidade. E aí lá a gente teve 2 espaços, um espaço para criadores, para receber os criadores, e um espaço aberto para a comunidade. Então foi, de fato, a primeira vez... Eram dois espaços. A primeira vez num grande público que a gente teve essa oportunidade de se conectar com a nossa comunidade. Foi incrível, assim. Foi realmente um marco na nossa história. Gabriela, essa conversa aqui, ela durava 3 horas, né? Mas, enfim, a gente tem aqui a restrição de tempo no nosso Liderança e Inovação. Então, tem sempre, a gente está chegando no finalzinho aqui, são sempre 3 perguntas breves, enfim, e que para nós são muito importantes. No fundo, a gente procura inspirar quem está nos assistindo, a todos vocês que nos assistem, com essas perguntas. Além, é claro, de todo o conteúdo que a gente, enfim, que você dividiu conosco aqui. A primeira pergunta que para nós é muito importante, para você, Gabriela, o que é ser uma líder em 2022? Boa pergunta. Porque líder nata você tá claro, né? Mas enfim. Eu acho que é a capacidade de você impactar positivamente outras pessoas, de você trazer o olhar da diversidade e conseguir, através dela, fazer a diferença no ecossistema que você está inserido. Saber escutar e saber aprender. A gente está em constante aprendizado sempre. Sem dúvida. Então, um líder tem que ter essa busca por aprendizado constantemente, por inovação, por construir um mundo melhor, né? A gente está aqui para fazer a diferença. Sem dúvida. Então, sim, como é que a gente constrói um mundo melhor para a nossa comunidade direta e para a nossa comunidade indireta, né? Impactando aí a sociedade positivamente. Então, eu resumiria mais ou menos assim. E olha, você que é uma grande inovadora, inclusive inovadora na tua própria jornada, né, Gabriela? Porque olha a tua trajetória, foi uma jornada de se reinventar e, portanto, inovar ao longo do tempo, né, na tua trajetória profissional. Eu pergunto, inovar para a Gabriela significa o quê? Inovar para mim significa ter coragem, assumir isso é riscos, fundamental. Opa! Sair da zona de conforto. Adoro. E estar atento o tempo todo ao que está acontecendo no mundo em que a gente está inserido. Isso é até um pouco o que a gente fala para as marcas no TikTok, né? Esteja atento às trends, ao que as pessoas estão falando, ao que é relevante para elas. Até porque hoje está tudo muito veloz, né? Se perder o bonde, perde completamente, né, as referências. E aí, eu acho que você falou um ponto, que eu falo muito isso lá dentro, como é que a gente equilibra. Porque muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. E a velocidade, ela tem que acontecer. Então, como é que a gente equilibra isso para, óbvio, ser pioneiro, né? Ter algo em excelente qualidade, mas não perder a velocidade. Então, para mim, é um pouco de tudo isso, mas se eu tivesse que escolher com certeza é se arriscar. A gente só consegue inovar se a gente se arriscar e sair daquele lugar quentinho, gostoso e buscar um novo, né? Que é ele que vai trazer o maior aprendizado. Sem dúvida. E para concluir, Gabriela, qual é o seu principal objetivo a longo prazo? Meu objetivo é aprender. Sempre aprender, conhecer
culturas novas, estruturas novas, me desafiar o tempo todo. Então, quando eu olho para a minha jornada, eu quero algo que continue me dando esse aprendizado e esse fôlego para eu ser uma pessoa melhor e uma profissional melhor. E, obviamente, ver as minhas filhas crescendo e aprendendo e construindo as suas vidas, enfim, trilhando aí os seus caminhos, porque como mãe, antes da gente vem os filhos. Mas não tenho dúvida disso. Então, para mim, eu diria que é o olhar através delas e aí depois, olhando profissionalmente, como é que eu continuo aprendendo, né? Que é isso que dá o frio na barriga, que é isso que dá a energia diária, a paixão, né? Dá o medo também. Então, muitas vezes eu vou com medo, todo mundo fala, meu Deus, vai com medo, né? Bate no peito e vai com medo. Dá uma engolida e vai. Tenha pessoas ao seu lado que te ajudem, né, nesses momentos de medo ou de insegurança, porque a gente vai ter muitos, e essas pessoas te ajudam a empurrar positivamente para frente, então se cerque de pessoas boas e vai com medo. Cara, Gabriela, é o seguinte, né? Empresas, você que nos acompanha sabe que de vez em quando eu falo isso. Raro, mas falo. Empresas não são entidades que, né, por mais que haja inteligência artificial, que saem. Empresas são formadas por pessoas. Né, homens, mulheres, em toda a diversidade, né, desse espectro de gêneros, enfim. Eu quero dizer a você o seguinte, não à toa o TikTok do Brasil e da América Latina está onde está, porque o TikTok é aqui e na América Latina conta com cabeças como a sua. Obrigada, genial, amei, Gabriela. Prazer estar aqui, obrigada Muito pelo obrigado, convite. Tá? Até a próxima. Realização Jovem Pan News.